Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 21 de janeiro de 2014, é uma terça-feira. Nosso verbete é de número 2.909. Ele tem 5 páginas, 45 logias e 18 máximos. O tema de hoje é consim psicofônica, da especialidade perfilologia. E ele foi redigido pela nossa verbetógrafa já veterana, professora Lilian Zolé. A consim psicofônica é a pessoa parapsíquica, homem ou mulher, capaz de permitir e controlar a utilização do próprio aparelho fonador quando este é empregado por outra consciência, consim projetada ou consciex, através da semipossessão com o objetivo de comunicar-se intrafisicamente. Em pensenologia, o holopensene pessoal do parapsiquismo, o autopensene místico, o materpensene da parapercepciologia. E na fatologia, a transmissão mediúnica através da fala, a mudança abrupta do timbre de voz do sensitivo. A conscienciologia implantando novo marco nas pesquisas dos fenômenos parapsíquicos. O paradigma consciencial demonstrando o fato de o pesquisador ser, ao mesmo tempo, cientista, um método e objeto de investigação. O relaxamento mental e corporal influindo nos parafenômenos. A autodisponibilidade assistencial propiciando a psicofonia. O curso Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2, ECP2. As dinâmicas parapsíquicas diárias realizadas na Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, CAEC. E a gente chama a atenção que essa fatologia tem 20 linhas, o que configura um máximo para o verbete. Na parafatologia, o fenômeno da psicofonia é vivenciado pelos epicões durante as aulas e campos bioenergéticos, favorecendo o esclarecimento tarístico e o heterodesassédio. A semipossessão benigna efetivada entre o tenepsista veterano e o operador extrafísico de função. O estudo da sinalética energética parapsíquica pessoal propiciando a identificação e discriminação dos padrões energéticos vinculados tanto a amparo quanto a assédio extrafísico. A psicofonia sadia e lúcida podendo propiciar a qualificação da intraconsciencialidade. E aqui no detalhismo, nós destacamos também que ele tem 13 máximos. Na argumentologia, nós chamamos a atenção que tem uma classificação do fenômeno parapsíquico da psicofonia, colocando que ele pode ser vivenciado de 3 maneiras, classificadas então didaticamente, de acordo com o nível de descoincidência dos veículos de manifestação do sensitivo. E também tem uma outra listagem relativa às atividades sob a ótica da conscienciologia. Então, tem uma listagem com 10 instituições conscienciocêntricas, servindo de referencial tarístico à consim pesquisadora quanto à possível manifestação do parafenômeno da psicofonia. E na remissiologia nós destacamos a autocomprovação parapsíquica, a autolucidez parapsíquica, a fenomenologia holossomática, o perfil parapsíquico e a prioridade parapsíquica. E na frase enfática, a homeostase ou patologia observada no fenômeno da psicofonia explicita um nível de cosmoética da consciência sensitiva e, consequentemente, evidencia as companhias evolutivas da mesma. Em questionologia, você considera-se consim psicofônica? Quais proveitos vem obtendo com essa ferramenta parapsíquica? Na bibliografia específica, nós temos então 6 fontes bibliográficas. Agora a professora Lilian, ela é verbetógrafa veterana, né? Ela é fisioterapeuta, pós-graduada em saúde pública, especialista em dermatofuncional, é brasileira, natural de Guarapuava, Paraná, voluntária da Conscienciologia desde 2000 e docente em Conscienciologia desde 2004. Organizadora do livro Acoplamentário, primeira década de 2013 e tenepsista desde julho de 2006.
Agora, professora Lilian, antes de nós entrarmos aqui nas perguntas, eu já tive a oportunidade de participar de dinâmica parapsíquica com você, dinâmicas parapsíquicas, nas quais eu pude presenciar, e eu penso que esse fenômeno da psicofonia, especificamente com você, servindo ali de cobaia, experimentadora ali para nós todos. Você pode comentar e pode comentar também do seu interesse, porque da escrita desse verbete? Então, os verbetes eu já venho escrevendo com foco na parapercepciologia. Então, todos os fenômenos que eu tenho vivenciado dentro das dinâmicas, do acoplamentário, do ECP2, entre outros inúmeros cursos da Conscienciologia, eu tento ao máximo investigar, fazer a pesquisa e, consequentemente, tornar um verbete, né, para a gente debater, refutar mais. Então, esse que é o meu objetivo maior. Quanto a essa dinâmica que a Dulce comentou, né, é uma dinâmica do CAEC, que era organizada pelo professor Moacir Gonçalves, né, e ele pegou um grupo de pessoas, eram mais ou menos umas 20 pessoas, e ele treinava nessas pessoas a questão da psicofonia. E, diante dessa dinâmica, eu tive muitas experiências, assim como meus colegas, né, professores, pesquisadores, e que a gente começou a desdramatizar esse fenômeno da psicofonia. E começamos a observar que esse fenômeno ele está muito mais presente no nosso cotidiano do que imaginávamos. Então, não é simplesmente a psicofonia não é simplesmente aquele ato do médium, né, ficar relaxado, ter toda uma condição, né, apropriada, e de repente ele entra num transe e começa a falar com um tom de voz diferente, com gesticulações diferentes e assim por diante. Isso também acontece, como a gente vai debater aqui no verbete. Porém, existe essa psicofonia mais cotidiana. A pessoa, às vezes, está dando aula, ela percebe que ela entrou numa descoincidência mínima ali e ela falou algo inesperado, pontual, assertivo, e que muitas vezes é uma psicofonia, né? Então, aí é que a gente pode entrar mais nisso, nessa discussão desse verbete. Tem toda uma gradação, isso, né? Existem níveis, né? Tanto existem níveis de descoincidência, como existem níveis de aprofundamento dos próprios fenômenos parapsíquicos. É isso que eu gostaria de trocar essas vivências, né? Tá ótimo, vamos em frente. Temos aí bastante tempo para debater esse assunto. Agora temos então a pergunta, a verbetógrafa, enfatologia, página 16, na segunda linha. Quais foram as pesquisas sobre psicofonia realizadas pelo filósofo italiano Ernesto Bosano, no médium e musicista norte-americano Florizel von Reuter? O Ernesto Bosano ele fez inúmeros livros e pesquisas sobre os fenômenos parapsíquicos. Dentre essa gama de pesquisas estava a questão da xenoglosia, tá, que eu cito também na parafatologia. Xenoglosia era o ato ou efeito da pessoa ou do sensitivo falar idiomas que ele não estava acostumado, não tinha aprendido e nem tinha contato durante aquela vida, né? Porém, em algum momento, ele começava a falar, a ter a linguagem, né? Essa mudança também de tom, timbre de voz, devido à própria psicofonia. Então, ele começou a estudar, principalmente nesse médium norte-americano, que é o Florizel. Ele era musicista, violinista, foi considerado uma criança superdotada, e ele também estudou a questão mediúnica, ele chegou a escrever livros sobre as suas experiências parapsíquicas, e um dos talentos dele, ou habilidade bioenergética e parapsíquica, seria a questão da psicofonia e psicografia. Então, por isso que eu citei dentro do verbete. As pesquisas que o Ernesto Bosano fez foi ficar mais próximo do médium, e assim, quando eles tinham aquelas reuniões mediúnicas, né, que ele participava, o Florizel, ele ficava acompanhando e registrando os fenômenos que aconteciam com esse médium específico, devido à sua capacidade, né, a sua desenvoltura maior nesse fenômeno. E com isso ele conseguiu compilar inúmeros dados de registro sobre xenoglosia,
devido a esse médium. Então, é bem interessante, ele chegou a falar mais de 10 línguas e também dialetos, na época, dialetos primitivos ou coisa assim, que na época chamou muita atenção. Muito bem. Agora, em Fatologia, na página 16, na 4ª linha, ele pergunta quais foram os estudos científicos da psicofonia em infantes e jovens realizados pelo psiquiatra canadense Ian Stevenson. O Ian, ele foi considerado a maior autoridade mundial no estudo de reencarnação com o método científico. Então, ele fez uma grande pesquisa com crianças entre mais ou menos 6 a 10 anos, aproximadamente, e essas crianças, além de relatarem a questão de vidas passadas, algumas tinham a questão do fenômeno da psicofonia. Então, ao relatar, ao rememorar, elas entravam numa descoincidência tal que começavam a ter esse transe, onde uma consciência ou o espírito adentravam, né, no seu corpo e utilizavam o seu mecanismo vocal para falar. Então, associado às pesquisas de reencarnação, também estava a questão da psicofonia. Em efeitologia, na página 17, 3ª linha, quais são os efeitos da psicofonia no soma do sensitivo? Tá bem interessante os sinais e os sintomas. O Valdo, ele comenta no Projeciologia, na página 189 até a página 191, alguns mecanismos que ele próprio vislumbrou no seu corpo biológico sobre a questão da psicofonia. O que eu posso falar, participando da dinâmica, que era uma dinâmica das quartas-feiras, específicas para estudar a psicofonia, algumas reações, né? Quais seriam? Primeiro, um nível de descoincidência que a pessoa sente. Então, o que seria isso? A pessoa ela sente saindo mesmo do corpo dela, como se fosse uma semiprojeção. Alguns pesquisadores relatavam mais a descoincidência da cabeça, então a sensação da cabeça está aberta, então isso é uma maneira de descoincidência. A outra era a descoincidência do corpo inteiro, a pessoa chegava a se projetar, né? Outras questões, antes de iniciar a psicofonia, alguns relatos eram que amortecia os músculos ao redor da boca, né? Que é o músculo, eu acho que é o bucinador, né? Então tem essa musculatura, ele chegava a ter um amortecimento, uma trepidação, um tremor, né? Antes dela sentir até mesmo a descoincidência e provocar a questão da psicofonia. Outra questão aí da minha vivência comigo, acontecia a sensação da minha cabeça estar maior, eu sentia uma pressão, não era bem pressão, mas era como se fossem impulsos elétricos no meu chakra nucal, e também percebia que esses impulsos elétricos aumentavam ainda mais a descoincidência da minha cabeça. E chegava a um ponto em que eu me descoincidia bem, e eu percebia a questão da fala, mas eu estava muito distante. A sensação é como se eu estivesse embaixo da água, né, a minha sensação, e estivesse escutando longe, né? Quando a gente escuta na piscina, alguém fora, né, falando, era assim que eu escutava. Eu não tinha tanta percepção do que eu estava falando de fato. Eu tinha uma descoincidência maior. Bem no início, quando eu fazia os experimentos, né? E depois que meus colegas pesquisadores, eles falavam, não, você falou X, falou Y. Aí que eu comecei a investigar, opa, como é que é isso, né? Como é que a gente vê a qualidade de energia, quando e não ficar passivo, né? E quando também controlar esse nível de descoincidência. Por isso que veio aí eu gostaria mais de explorar o assunto. Então, foi nesse sentido. Outros aspectos que a gente pode falar é que a pessoa que ela tem essa descoincidência, a gente pode ver no verbete que tem vários níveis de descoincidência que eu falo na classificação, né? Quando a descoincidência ela não chega a um ponto do sensitivo ter uma projeção em si do seu corpo, né? Ele está ainda ele está lúcido com o que está acontecendo com ele, ele percebe se a consciência que está incorporada nele, ele é do gênero mais feminino, masculino, ele percebe o padrão dessa energia, ele percebe se é mais alto ou mais baixo. É como se você se transformasse naquele momento numa maca ambulatorial, mas no sentido de aquela pessoa que veste
né, veste o seu corpo, você tem a percepção de como que ela, a sua qualidade, né, das suas energias, o seu jeitão de ser, né, dessa consciência. Quando eu falo essa maca, a gente se transformar nessa maca, é porque o que acontece? O fenômeno em si, a produção do fenômeno, ele é neutro. Então, pode ser que um amparador realize, potencialize essa descoincidência para provocar uma psicofonia devido a alguma questão assistencial, ou, do contrário, também é passível. A pessoa, ela ter essa sensibilidade, essa descoincidência, porém, uma consciência mais doentia, mais patológica, adentrar no seu corpo e provocar aí uma psicofonia, no caso, nosográfica, mais negativa. E isso ocorre normalmente. Tá? Inúmeros médiuns relatam que é muito mais fácil você observar no dia a dia o patológico do que o saudável. Por que disso? Porque vai depender de alguns mecanismos intraconscienciais do próprio sensitivo. Então, vai depender do quê? Da intenção, do porquê você está provocando esse fenômeno, né? Por que ficar passivo? Para quem fazer esse fenômeno? Por quê? Né? Então, algumas perguntas básicas para a gente aferir a nossa intenção, a qualidade das energias. Então, isso é o fundamental antes de se produzir um fenômeno parapsíquico. Então, a pessoa que vai produzir, que vai ser a cobaia, ela tem que ter essa responsabilidade íntima, né, de saber como ela está naquele momento. Porque isso desencadeia toda uma reação positiva ou não, vai depender para as demais pessoas, né, envolvidas. Agora, professora Lilian, o que tudo indica, quanto mais consciente está o médium, como você coloca, né, que ele mantém o estilo pessoal, né, menos a alteração, por exemplo, no timbre de voz, sim, não é isso? A pessoa se manifesta mais genuinamente enquanto consim, não é? Isso. E é interessante é um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que eu penso que seja uma condição ideal para os conscienciólogos, né? A questão da consciência, da lucidez, né? Ela está ali se manifestando, contudo, passando uma informação absolutamente extrafísica, né? Então, esse fenômeno, eu acho ele tem uma elasticidade muito grande. E eu acho que ele é muito útil, muito interessante, muito importante para as nossas pesquisas, não é? Também, como você mesma colocou, que eu acho que dá um bom debate, isso é o nível de psicofonia que ocorre no nosso dia a dia. Isso. E o quanto que a gente percebe disso, positivo ou negativamente, e o quanto que a gente pode estar lúcido para atuar fazendo assistência, né? Aproveitar mais, né, esse fenômeno. Exatamente. Quando você fala da psicofonia consciente, que é essa, que está na página, né, 19, né, dentro da classificação, eu vou ler bem rapidinho, só para todo mundo, né, focar. É caracterizada quando a consciência transmite o pensamento, influindo diretamente sobre o aparelho fonador do parapsíquico, estando esse consciente, emitindo a ideia conforme a compreensão, interpretação e estilo pessoal. Né? Então, ou seja, ela não perde a lucidez em momento algum, porém, ela percebe que está tendo uma interferência externa, né? Nas ideias e no próprio mecanismo da sua fala, né? Na própria recepção e transmissão da sua fala. Essa modalidade de psicofonia é a mais atuante de todos nós. Tá? Isso já vem aí desde a metapsíquica, parapsicologia e outras coisas, eles já relatam isso, que esse é o mais comum, o mais difícil é o inconsciente. O que a gente pode observar nessa psicofonia consciente? Pode ser, é a mais proveitosa para o sensitivo? Eu acho que sim, porque ela está lúcida, ela consegue aprender melhor sobre sinalética energética, ela consegue aferir melhor a questão do padrão de energética, da interferência que ela está tendo, né? E sem falar que ela não vai perder as ideias dela, então ela vai acrescer, né? Digamos assim. Porém, qual é a maior dificuldade do sensitivo que eu vejo, né?
É ele traduzir a mensagem sem colocar um juízo crítico de valor naquilo. Ou seja, para você mudar uma palavra e mudar toda a significação disso é muito fácil. Então aí, sabe, Dulce, eu vejo assim, a pessoa que trabalha com parafenômeno tem que ter um nível de autocriticidade, de autopesquisa muito grande. Porque quando ela se vê ou se depara com o fenômeno, então ela primeiro analisar as condições disso, né? Se ela vê se a situação a permite a ter o fenômeno, ela precisa avaliar, sabe? Ela traduzir de fato o que é aquela mensagem, né? Certamente. E a gente tem muita dificuldade ainda, acho eu, dentro, né, da minha percepção, nessa tradução parapsíquica. Porque é muito fácil a gente pegar uma ideia e às vezes a gente já é convicto sobre um assunto, sobre uma pessoa e acaba reformulando aquelas ideias, né? Então a gente tem que abrir muito mais o olho nesse sentido. Por isso que eu acho interessante essa classificação, porque realmente ela é paradoxal, né? A gente busca, vamos dizer assim, a consciência contínua. Mas isso exige um nível de discernimento também muito grande, né? E aí eu penso que nesse caso que você está falando, ainda aqui em relação ao número 1, é fundamental o desenvolvimento da sinalética. Isso, perfeito. Porque a sinalética vai ajudar, na minha experiência, enfim, na minha opinião também, essa questão da segurança, da confirmação de que aquela interpretação, entre aspas, né, que ela realmente ela está correta, que ela está precisa em relação ao que a consciência pretendia passar. Eu perguntei para alguns epicons que eu considero assim que tem esse fenômeno bem acentuado. Todos possuem, todos realizam o ECP2, mas existe, como qualquer outra habilidade, alguns que têm mais tendência à psicofonia do que os demais. Isso não quer dizer qualidade, produtividade, nada disso. É o estilo pessoal. É o estilo pessoal, que é o perfil parapsíquico, né? Então eu conversei com o professor Hernande Leite, e ele comentou que, pelo menos no caso dele, a questão da psicofonia semiconsciente é mais presente, que é a segunda. Comentei também com alguns outros, e eles também. Então, chegou como se fosse num consenso daquele momento, que essa semiconsciente, né, é a mais comum. É a mais comum dentre eles, né? Então, ou seja, eles têm um nível maior de descoincidência holossomática, porém, eles não perdem a lucidez. Que é aquele caso que eu falei, da pessoa perceber se é um homem ou uma mulher, sabe, que está adentrando dentro da sua psicosfera, do seu energossoma, como se, né? Então, naquele momento, ele se transforma como se fosse uma roupa, né? Então, ele sente a descoincidência, mas também ele percebe quem está adentrando. Algumas características ou estereótipos ele consegue perceber. Se é maior, se é menor, né? O estilo de ser. Mas o juízo crítico, esse juízo crítico está atuante, mas não está como o caso número 1, que é o consciente total. Então, ele está ali lúcido do que está acontecendo, mas a informação ela é muito mais, digamos assim, extrafísica do que dele próprio intrafísica. Então, isso também eu achei bem interessante. E o terceiro caso, que é o inconsciente. Quando a gente fala inconsciente, às vezes denota aquela coisa meio da pessoa se largar, né? Deixar rolar o fenômeno parapsíquico. Até um certo ponto é isso. A pessoa ela se descoincide, normalmente tem uma projeção, mas eu gostaria só de enfatizar. Às vezes, se ela é empregada por um médium, um sensitivo, um parapsíquico lúcido, ela é muito proveitosa, porque ele tem a projeção. Então, o Valdo comenta que, às vezes, pelo menos até onde eu sei, ou até onde eu interpretei, né, ou entendi, que alguns ECP2 ele saía do corpo mesmo, lúcido. Ele conseguia ver, volitava entre os alunos, enquanto isso o EM tomava conta do seu corpo, né? Então, também é proveitosa. Só que tudo isso eu vejo, os 3 tipos de classificação do fenômeno dependem da lucidez e discernimento do sensitivo. Então, pode ser que a psicofonia consciente ou a inconsciente seja totalmente nosográfica, dependendo da intenção e da imaturidade do parapsíquico. Em compensação, ela pode ser totalmente proveitosa se for aplicada de uma forma responsável, madura, lúcida, né? Então, é isso que
Eu gostaria de deixar bem claro, né? Porque às vezes a gente coloca inconsciente, parece aquela coisa larga, não sabe o que está acontecendo, né? Não, e é muito importante que você colocou, porque a psicofonia é inconsciente, mas a consciência está fora do corpo lúcida. E outra coisa, quando a gente pode fala, estar, né? Então, a psicofonia inconsciente, eu estou falando daquele grau mais evoluído do médium parapsíquico, né? Pensa bem, ele já tem toda a decodificação da sinalética dele, ele sabe. Então tem fenômenos da clarividência que antecede esse fenômeno. Não é assim simplesmente você se descoincidir e gerar a psicofonia. Então normalmente esse médium ele é mais desenvolvido. Então ele vai ter clarividência, vai ter intuições intra e extrafísicas. Então ele consegue ver ou palpar os bastidores extrafísicos para ele se sentir seguro e falar, não, tudo bem, pode vestir aí meu corpo e eu vou fazer, né? E eu saio. Mas para isso, a gente vai ter que, assim, apresentar muito desenvolvimento e qualificação com o autoparapsiquismo. Ótimo, muito bem. Agora, na Interaciologia, página 18, primeira linha, você pode citar alguma casuística da interação psicofonia-gatilho retrocognitivo? Casuísticas, assim, o que a gente pode tirar com isso? Todo fenômeno parapsíquico, ele pode ocasionar ou ser utilizado como um gatilho retrocognitivo. Então, muitas vezes, o médium, o sensitivo, o parapsíquico, o epicom, né, ele, quando maduro, quando bem seguro de si quanto aos fenômenos, ele pode começar a estudar as consciências que estão ao seu redor, aquelas que fazem parte da própria equipe de trabalho dele, atuante, ou seja, aquele amparador que está com ele fazendo a própria psicofonia. Então, todas elas têm um estereótipo, têm uma história, né? E ele pode utilizar essas para-informações, muitas vezes como acesso ou um gatilho para a sua própria autorretrocognição. A gente pode colocar aqui aquela velha hipótese, né, da conscienciologia, no sentido de a afinidade, a empatia, o vínculo não se dá apenas numa vida, né? Então a gente constrói isso ao longo de várias vidas das nossas Seriex. Ou seja, então aqueles amparadores que estão trabalhando com aquele PICOM, né, com aquele parapsíquico, com aquele professor de conscienciologia, tem um rapport muito grande com você, né, com essa personalidade. Então, por que não a gente ficar mais lúcido com essas nossas companhias extrafísicas sadias, né, para a gente começar a ver, opa, o que eu tenho, qual é o meu contexto ou minha relação com ela, né? E, em alguns casos, pode ocorrer retrocognições. Então, a pessoa ela começa a ver cenários, além da psicofonia, uma coisa que vale a pena ser enfatizado, que os fenômenos eles não são estanques, ou seja, é só psicofonia que acontece. Normalmente, esses parapsíquicos, quando eu converso com eles, eles relatam outros inúmeros fenômenos junto com a psicofonia. Então, é como se tudo convergisse. E quanto mais assertivo esses fenômenos, mais aprofundados eles ficam. Que daí entra a pangrafia, né, no final de tudo isso. Mas então, às vezes, o médium tem lá clarividência, vem cenários para ele consegue ver a consciência. Isso ele pode remeter a ele a uma retrocognição. Às vezes, antes mesmo de ter o fenômeno da psicofonia, né, no caso dos epicons que se preparam dias antes do curso, ECP2, né, às vezes naquele momento de introspecção, reflexão, ali eles têm insights que pode ser em bloco, pode ser de vários tipos, né, que remetem à questão de retrocognição para eles. Esse é um exemplo, né, que a gente pode ficar mais de olho, né. Agora, professora Lília, vamos aqui à mega análise do professor João Paulo, que a gente precisa ler, então, que eu me omiti no início. Então, vamos aos 20 itens, tá certo? Fala, transmissão, comunicação, semipossessão, parapsiquismo, acoplamento, holossoma, cosmoética, mediunidade, sensitividade, xenopensenidade, laringochacralidade, interdimensionalidade, multidimensionalidade, perfilologia, experimentologia, parafenomenologia, parapercepciologia, energossomatologia e interassistenciologia.
Pessoal, para quem não sabe, essa mega análise é feita pelo professor João Paulo diariamente, em todos os verbetes. Quem quiser compreender melhor do que se trata, o que é a mega análise, pode ler o verbete. Existe um verbete na Enciclopédia da Conscienciologia denominado mega análise. E aí você vai poder compreender melhor como que ele monta e faz essa mega análise do verbete, tá certo? A gente tem assim um apanhado, uma síntese lexicológica do conforto verbete, na verdade, tá certo? Agora, professora Lilian, na parafatologia, na página 17, final da terceira linha, de baixo para cima. Você poderia falar sobre a incorporação doentia e cronicificada advinda de fissuras e comportamentos anticosmoéticos? Para eu responder você sobre esse assunto, eu vou comentar de uma classificação que o professor Valdo fez na enciclopédia, no verbete parapsiquismo, que ele classificou as pessoas em 3 categorias: sadias, autodefensivas e doentias. Então, só para entender um pouquinho melhor, seria como se fosse um perfil do autoparapsiquismo de todos nós. Então, todos nós podemos nos avaliar quanto a essas 3 categorias. A questão da saudável, né? Então, ela utiliza o parapsiquismo dela para fins assistenciais, ou seja, ela sai de si e busca auxiliar os outros. Ela não sofre mais com as informações que adentram ela por questões do próprio autoparapsiquismo, ou seja, ela pode sentir as dores, os desconfortos, ou as euforias, o bem-estar, e não ter rebarbas com isso. Essa é a saudável, né? A autodefensiva, ela tem o parapsiquismo, porém ela ainda é insegura em doar-se, ela tem dificuldade em se doar para assistência. O foco ainda dela está mais no seu ego. Então, ela sempre se questiona mais: fui eu, sou eu? Então, são perguntas ainda de início de autopesquisa. Então, quando vem uma informação para ela parapsíquica, muitas vezes essa informação ela não é tão saudável, né? Existem pequenos desconfortos, que isso é inerente à própria assistência, ela acaba se perturbando com isso, né? Então, ela fica ainda relutando, né, ela fica afogada, né, nesses sinais e sintomas. Isso faz parte do próprio crescimento do autoparapsiquismo. E a doentia, que eu vou responder esse caso, é aquela consciência que possui a questão parapsíquica acentuada, porém ela sofre assédios cronicificados, ou seja, naquele momento da vida dela, as informações que ela consegue ter com o parapsiquismo, ela não consegue trabalhar. E muitas dessas pessoas têm semi-possessão por não conseguir dar conta dos processos, dessas para-informações que elas estão tendo. Elas também possuem, normalmente, a questão de uma inabilidade emocional, afetiva, são as nossas carências, né, muito mais acentuadas, e que acabam provocando essas semipossessões de consciências energívoras, assediadoras, devido aos autoassédios do próprio parapsíquico, correto? Nesse verbete parapsiquismo, o Valdo também coloca que nesses casos doentios, muitas vezes a pessoa passa em algum momento da vida dela em hospitais psiquiátricos. Então, ela se desestrutura cognitivamente, parapsiquicamente, energeticamente, podendo até levar num caso psiquiátrico. Mas isso não quer dizer que todos os casos psiquiátricos advenham do parapsiquismo. A gente tem que ver, cada caso é um caso, né? Então, nesse sentido que a psicofonia ela pode ser, assim como tem a incorporação, nesse caso da doentia, né? A incorporação dessas consciências energívoras, assediadoras, muitas vezes essas pessoas, nesse momento de pertúrbio, elas têm a psicofonia nosográfica, ou seja, ela vai falar algo para alguém ou para um grupo, em nome dos assediadores. E qual que é o resultado disso? Conflitos, né? Então, normalmente vai ser conflitos, vai ser aquela bagunça, né? Então, a pessoa, em vez de criar harmonia, equilíbrio, mediação, ela faz ao contrário. Então, isso, dentro da nossa sociedade, que ainda é patológica, ainda prevalece. A gente pode ver isso num escritório de trabalho,
com professores, a gente pode ver isso com grandes empresários ou pequenos empresários, né? E assim vai. Então, não é simplesmente, esse fenômeno não ocorre num bastidor específico de cunho, né? de estudos da parafenomenologia. Isso é no nosso cotidiano. Se a gente for observar, quantas pessoas a gente conhece que você pode colocar a hipótese, nossa, ela está assediada e está falando aqui, olha, o timbre da voz mudou. Às vezes ela está naquela classificação do fenômeno número 1, ela está consciente, mas as informações ali estão vindo a ela e tem uma consciência por trás falando por ela, né? Então a gente começa a perceber melhor esses bastidores extrafísicos nossos e do grupo que a gente funciona. Agora, você sabe que tem uma pergunta sobre isso, deixa eu inserir para a gente continuar o debate. A verbetógrafa, na Fatologia, página 16, segunda linha, você poderia explicar a mudança abrupta do timbre de voz do sensitivo? O fato da pessoa falar mais alto e mais rápido também poderiam ser indícios dessa psicofonia, ainda que representem um comportamento mais emocional? É interessante assim, não tem receita de bolo. Pode ser? Pode. Pode não ser? Também pode. Tá? Então, aí tem que ver melhor esse caso específico, né, seu. O que eu posso observar? Nos casos de psicofonia, primeira coisa, se está acontecendo com uma pessoa que está ao seu lado, né, ou num grupo que você está participando, e você é parapsíquico, todos nós somos, podemos desenvolver, é lançar as suas energias para a pessoa, para fazer esse acoplamento, essa interfusão das energias, mas para isso é necessário você ter, no mínimo, uma desenvoltura com o estado vibracional. Você não vai fazer isso brincando, porque pode ter consciências patológicas envolvidas e que você pode discar. Então, você tem que ter gabarito para fazer isso e segurança. Tendo, ok, vamos lá, exterioriza as energias, você pode utilizar também a clarividência ou conversar com a pessoa, né, quem tem esse perfil, e você começa a identificar se essa pessoa está acompanhada, se não está acompanhada, se tem companhias extrafísicas, quais as qualidades, né, dessa companhia. Então, com isso, você vai formando vários... você vai compondo um diagnóstico, se é possível ou não. Se é com você que está acontecendo isso, primeira coisa, checagem holossomática. Como que estão as suas energias? Você sentiu algum nível de descoincidência? Você sentiu alguma companhia extrafísica com você? Em qual momento? O que estava sentindo? Após ocorrer isso, você estava mais expansiva ou não? Estava mais retraída, melindrada, frustrada? Tudo isso nos dá indícios de o padrão do fenômeno em si. Falar simplesmente rápido, ou mudança do tom de voz, assim, devido à ansiedade, ou até mesmo algum estado emocional mais exacerbado, ele pode vir a ser uma psicofonia. Dependendo do quê? O estado emocional exacerbado, ele pode ocasionar mini descoincidências na pessoa. Então, tem casos em que ela está numa verdadeira situação de conflito, e esse mecanismo dela, essa inabilidade social dela, ela pode querer fugir disso. E é um tipo de descoincidência autoprovocada. E que dali, se ela não cuida das suas energias, da sua psicosfera, ela acaba sendo um alvo fácil de consciências que estão ali, né, predominando, e pode ter lapsos de psicofonia. Para entender um pouquinho melhor sobre isso, o que é lapsos? Às vezes, a psicofonia pode durar segundos. Às vezes, minutos, às vezes, horas. Então, só para a gente estudar o fenômeno, como é interessante, né? Então, às vezes, a pessoa ali se largou um pouco, né? Se deixou, e ela tem, sim, algumas falas que depois ela fala, gente, por que eu falei isso, né? Aonde eu estava, né? Então, isso é interessante, mas isso é necessário uma autopesquisa mais aprofundada. Agora, interaciologia, na página 18, final da terceira linha. Você poderia aprofundar a interação pulmões, aparelho fonador, no estudo da comunicação interdimensional? Dentro das pesquisas que eu estou realizando dos parafenômenos, eu vejo que é muito importante a gente entender dos mecanismos do próprio corpo biológico, ou seja, da fisiologia, da anatomia. Então, foi interessante que eu sou professora de anatomia e de fisiologia, e isso me ajudou muito. Por quê? Como a gente tem uma interação entre os veículos de manifestação, ou seja, a interação soma, energossoma, psicossoma e mentalsoma, ou seja, eles funcionam com reciprocidade, né?
há necessidade de a gente compreender como é no soma o funcionamento, porque quando nós descoincidimos o energossoma, vai ter algumas alterações, micro-alterações, dentro do nosso funcionamento biológico. Então, e isso é devido à própria descoincidência. Então, e assim vai repercutindo cada vez maior esses sinais e sintomas no corpo humano, de acordo com a descoincidência. Então, descoincidência pelo psicossoma, que é a projeção, também vai ter alguma alteração dentro do corpo biológico, mínimas que sejam, mas existe. Então, se a gente for colocar essa hipótese, se nós provocarmos ou tivermos um fenômeno parapsíquico, pode ser clarividência, pode ser a psicofonia, também vai ter alguns sinais e sintomas. No caso da psicofonia, ele fica muito claro a questão de trabalhar a questão do aparelho fonador, né, da nossa fala. Então, o sensitivo, normalmente, né, esse parapsíquico, ele sente alguma alteração. Seja ela uma pressão, como se engasgasse, alguns relatam, que trabalhem com esse mecanismo da nossa garganta, né? A respiração, ela tem tudo a ver com o nosso aparelho fonador, em se tratando da nossa fisiologia, né, do corpo biológico. Então, há pessoas que relatam que, quando elas trabalham, exercem ou fazem alguma atividade física que mexe muito com a capacidade pulmonar, elas acabam adquirindo maior performance na psicofonia. Então, elas têm menos engasgos devido à própria ectoplasmia, menos aquela sensação de desconforto que parece, alguns relatam que parece que o tórax está expandindo mais do que o seu limite normal. Eu estou falando quando está na psicofonia mais semiconsciente, né? Então, alguns epicons relatam isso, né? Então, que trabalha muito a questão da caixa torácica deles, né? Então, olha só, existe sim essa interação que a gente tem que estudar um pouco melhor, né? Então, a influência direta do cérebro, no sentido de, como tem uma descoincidência, tem um trabalho específico, né, que mexe o sistema nervoso autônomo, periférico e assim por diante, que vai dar inúmeras reações no sensitivo. Tem alguns até que relatam sentir como se fosse ânsia, antes de ter o fenômeno da psicofonia, devido ao próprio sistema nervoso autônomo. Mas é específico, é como se fosse uma sinalética desse epicom. E ele sabe, opa, vou ter psicofonia, está trabalhando. Então, é muito assim, singular, personalíssimo esses sinais no parapsíquico, que a gente precisa estar de olho, ficar mais atento, né, quando isso acontece. Agora, na Femininologia, na página 19, você poderia comentar sobre a educadora e médium Adelaide Augusta Câmara? A Adelaide era conhecida como a Aura Celeste, né, e ela foi uma médium brasileira, né, poeta, educadora, escreveu livros e tal, e ela foi uma grande sensitiva, parapsíquica, e ela tinha a produção dos fenômenos de psicofonia, ectoplasmia, médium de cura, e também a psicografia. Então, por isso que eu citei a Aura Celeste nesse sentido, que para mim ela foi um exemplo. Por que um exemplo? Que dentro do que eu venho pesquisando, eu vejo assim que ela conseguiu trabalhar aspectos ginossomáticos femininos, como a questão dos estados emocionais, de uma forma muito assim responsável. Então, ela não exprimia tanto essas questões de enaltecimentos, comocionalismos, né? Então, ela trabalhava, parece, tudo indica, que trabalhava muito bem os seus estados emocionais e foi uma médium muito séria nesse contexto. Então, ela não tinha grandes desequilíbrios ou labilidades. Ela era mais intelectual, tanto é que produziu muito na vida dela, tanto em termos de poesia, seja lá o que for, mas ela sempre produziu ou trabalhou com a intelectualidade dela. Isso auxiliou a ela a se manter muito bem equilibrada dentro dos parafenômenos. Então, coloquei ela ali como exemplo na Femininologia. Agora, na Fatologia, na página 16, no início da 8ª linha, você poderia falar sobre a passividade alerta? Eu vejo que a passividade alerta ela é fundamental para todo parapsíquico, ou seja, para todos nós. Então, desde o mais jejuno até o mais veterano. Ou seja, é a condição da pessoa saber
fazer e realizar a descoincidência dos veículos gradativamente, sem perder a lucidez dessa consequência ou dessa interação que ocorre dos fenômenos parapsíquicos. Então, é você saber onde estou, com quem estou, para onde eu vou, eu quero realmente ir, quero mesmo participar, é você estar atuante dentro dos fenômenos, e não deixar o fenômeno ser levado pelos fenômenos parapsíquicos, né? Então, eu vejo que a conscienciologia, ela empregou, se colocou essa questão da autocriticidade, do autodiscernimento, fundamental para a assistência. Ou seja, através dessa passividade alerta, né, lúcida, a pessoa ela começa a aprender com os amparadores. Ela não fica somente como um receptor. Então, ela quer entender melhor, opa, qual é o padrão, né, de energia, como é que funciona. Então, tudo isso é a lucidez. Eu lembro que o Valdo ele comentava assim, até para amparador eu questiono. Se é amparador, como é que está a energia? Então, eu achei muito interessante isso, porque senão a gente tem um pensamento ainda muito religioso nesse sentido. Ah, o padrão está bom, então tudo bem. Então, pode me levar, né? Alguma coisa nesse sentido. E eu acho que a gente tem que ser mais autocrítico com isso, até mesmo se a gente vê um padrão qualificado de energia, né? É você ver o que você está fazendo, como é assim, né? Eu tenho que fazer o quê nisso? Eu estou aqui nesse grupo e daí? Você está aqui, vai ter um fenômeno, né? E muitas respostas, eles vêm do extrafísico, para você ficar mais atuante, como uma mini peça. Em nenhum momento isso quer dizer que você vai se tornar um ego, né? A maxi peça. Não é isso. É aumentar a criticidade para auxiliar melhor. E para aprender, você está lá como é como se o amparador fosse um preceptor, ou é um parapreceptor, e você quer estar atuante nisso, né? Para cada vez ficar mais próximo desse nível melhor, mais evolutivo, né? Mais saudável. É nesse sentido. Lilian? Sim. Oi. Na página 17, em parafatologia, na quarta linha de baixo para cima, se você pudesse expandir este item, a manipulação e a sedução parapsíquica resultando em interprisão grupo kármico. Isso é bem assim, o que eu vejo dentro das pesquisas, dentro dos médiums, né? Aí eu vejo que existe ainda muito essa questão da manipulação e sedução parapsíquica, ou seja, a pessoa ela utiliza as habilidades dela, ou possíveis habilidades, para impor alguma ideia, ter um ganho secundário naquele grupo, naquela condição. O que está por trás disso? A vaidade, o poder, o prestígio. Normalmente são esses três pilares que andam junto aí. E aí cabe a grande pergunta. Eu vejo assim que ainda temos que trabalhar resquícios desses traços para que nós provoquemos o fenômeno parapsíquico de uma maneira mais autoconsciente, lúcida e interassistencial. Ou seja, se o parapsíquico, seja ele o grau que for, utiliza-se de sua ferramenta, da sua habilidade para ter um ganho secundário, simplesmente para se colocar ou ter os olhares voltados para ele, ou ter algum tipo de poder, alguma vaidade, normalmente esse comportamento traz algumas rebarbas para o próprio sensitivo. Então, que é aquela questão da ação e reação, né? Às vezes não é na hora isso, mas com certeza alguma consequência tem. E isso que a gente tem que observar melhor. Eu vejo assim que todos nós temos que ser mais críticos quando falamos de parapsiquismo, porque nós ainda estamos aprendendo, ao meu ver, né? dentro da minha realidade, né? Então a gente tem que estar mais assim, questionar mais, mas não no sentido de questionar negativamente, se aquilo questionar para ver realmente o que está acontecendo, como aprender melhor sobre os aspectos dos fenômenos. Então eu acho isso muito sério. E outra coisa, quando você está participando de um grupo onde há um parapsíquico, que naquele momento ele é como se fosse a consciência cobaia, né? Que está ali se desenvolvendo nesse fenômeno, nós temos que ter essa autocrítica de ver assim, que o fenômeno por si ele é neutro. Então, o que daquele conteúdo de informação está mais condizente com a realidade extrafísica? Então, tudo isso temos que questionar melhor. Então, qual que é o padrão, a qualidade de energia? Não chegar sempre assim,
não se achando sensitivo ou parapsíquico, porque uma pessoa ali naquele momento está desempenhando essa função, né? Então todos nós somos, assim, eu acho importante ter essa autocrítica, até mesmo para auxiliar a equipe de amparadores. Mas essa autocrítica não quer dizer aquela crítica negativa, aquela crítica de negativista. Em nenhum momento estou falando isso. É a questão simplesmente de puxar a pesquisa. Porque quanto mais pesquisa nós fizermos conosco e com os demais colegas, que são todos, nós estamos todos no mesmo barco, melhor vamos ter os resultados disso. Mais assistentes vamos ter, né? Melhores condições vamos desempenhar nesses trabalhos assistenciais e parapsíquicos e assim por diante, né? Eu vejo que a conscienciologia é isso, né? Então, é muito debate, é muita refutação, e em nenhum momento ficar aceitando informação sem autopesquisa. Isso é muito sério. Então, toda informação advinda, seja lá de quem for, então é necessário a gente registrar e pesquisar. Dando sequência, um segundo questionamento na página 18, fazendo link com esse tema, é em maniologia. A megalomania da indústria mediúnica impossibilitando o desenvolvimento parapsíquico lúcido e intrassistencial. Tem tudo a ver com o que você está falando. Tem tudo a ver. Então, são esses médiums que normalmente acontece isso na sociedade, tá? Relacionados aí com religiões, correto? Então, eles criam essa indústria mediúnica, onde muitas vezes esses médiums realmente têm talentos parapsíquicos, porém, chega um ponto do caminho deles que, dentro da minha interpretação, ainda não trabalharam aspectos intraconscienciais mais aprofundados, que é aqueles casos que eu citei, vaidade, né, ganhos secundários e aí por diante, né, prestígio, poder, entre outros, e eles acabam, em algum momento, devido a esses trafares não trabalhados, eles acabam travando parapsiquicamente. E como eles já estão em algum auge, ou já têm alguma representatividade dentro daquele meio, daquela comunidade, seja lá o que for, acabam tendo fraudes para se manter naquele mesmo patamar, naquele mesmo prestígio, né? E eles também acabam fazendo, no caso da psicografia, livros, né, que às vezes iniciou-se com uma psicografia legítima, mas depois aquilo é muito mais da pessoa do que um fenômeno parapsíquico. Então, ela até muitas vezes acham que é uma psicografia, a própria pessoa acha que é uma psicografia, mas não, é uma questão muito mais dela, com enredos fantasiosos, do que a própria psicografia, por falta de autopesquisa. E por falta também desse refutação crítica, desse discernimento, autodiscernimento e também de evidenciação para os outros de como é o fenômeno, receber feedback, dar feedback, não sei se fica claro isso. Então a pessoa ela fica emoldurada perante ela mesma, é a síndrome lá da pitonisa, né, do oráculo, né? Você colocou aqui no antagonismo, né, para fenômenos verídicos, fraude parapsíquica. Isso. Então ela fica encantuada com esse trafar dela. A psicofonia dá muita margem para fraude, né? Eu vejo assim que os fenômenos, por isso que eu vejo a pessoa, para trabalhar seriamente com isso de maneira assistencial, ela tem que aumentar muito a questão da erudição dela. Erudição em todos os níveis, em todas as linhas de conhecimento, né? Porque eu vejo que essa cognição, paracognição, ela auxilia a pessoa, aumenta a autocrítica dela, né? E isso facilita a pessoa a ter menos rebarbas com os fenômenos parapsíquicos, a cair, digamos assim, a tendência a cair nessas questões de trafarísticas dela mesma. Dentro dessa questão cognitiva, não é simplesmente ser um intelectual, não é isso. Porque temos inúmeros intelectuais que não também são abertos ao feedback. Então, quando eu falo intelectualidade, é a autointelectualidade no contexto de ser curioso com o conhecimento e se permitir receber feedback, sempre estar aberto a novas possibilidades, que você nunca assim, está tão certo, ou você sempre está certo, né? Não é isso, é a pessoa mais flexível, isso ajuda muito. Então, por isso que eu coloco do perfil parapsíquico, o próprio temperamento da pessoa, que pode auxiliar ela nesse desenvolvimento parapsíquico ou não. Então, aquelas pessoas mais travadas com a própria interação com outras pessoas, a tendência dela também nos aspectos do parapsiquismo é ficar mais dentro dela, né? Então, todos esses contextos a gente deve estudar com bastante critério, rigor, para melhorarmos, né, esses aspectos. Obrigado. Agora, na parafatologia,
na página 17, terceira linha de baixo para cima. Você poderia comentar sobre a labilidade parapsíquica? A labilidade parapsíquica é aquela pessoa que ela tem questões, ela tem uma desenvoltura com o parapsiquismo, muitas vezes na infância, e isso perdura na adolescência dela, ou até mesmo na maturidade, aonde ela consegue fazer um acoplamento, uma interfusão, trocar as energias com outras pessoas, consequentemente ela assimila o conteúdo de informações dessas pessoas que estão ao redor, e essas informações, quando são um pouco mais negativas, com algum contexto emocional mais conturbado, ela pega essa informação e acaba achando que é dela. Então, aqueles perturbos externos, ela traz para ela e não sabe que é do outro ainda, porque ela está num período ainda de jejunice, né? Então, ela está se descobrindo, digamos assim. E isso pode causar consequências, ou até mesmo, eu vou colocar aqui, sequelas para ela. Então, quanto mais imatura a pessoa, mais é possível ela ter essa labilidade. Há adultos ou gerontes lábeis, porque não trabalharam nesse aspecto a sua intraconsciencialidade. Então, estão imaturos quanto ao parapsiquismo, porque eles não conseguem realizar essa leitura e saber diferenciar o que é dele e o que é do outro. E, consequentemente, não conseguem auxiliar as pessoas. Eles ainda estão voltados para o ego, né? Aquele mecanismo que a gente comentou no início da tertúlia de autodefensivas. Né, não consegue ainda se doar plenamente para a assistência com uma maior maturidade. Agora, hoje, a conscienciologia, existem técnicas que auxiliam a pessoa a identificar essa questão e a trabalhar, a superar isso, a labilidade parapsíquica. Esse contexto ele é bem comum na sociedade, dentro da própria conscienciologia, faz parte do crescimento parapsíquico, e hoje eu vejo que a OIC ela tem muito a auxiliar essas pessoas. Então, a pessoa se colocando como evoluciente, participando mais de cursos de campo, SCP-2, acoplamentário, imersão progesterápica, a CIP, né, hoje nós temos. Então, nós temos uma gama de ferramentas que, se a pessoa simplesmente vislumbrar que é possível ela ter labilidade, existem sim instrumentos e técnicas para ela superar isso rapidinho, vai depender da vontade dela, né? Lembrando que tem o verbete, tá certo? Sim, tem o verbete, a labilidade, tá sim. Certo? E também temos um artigo que é bem interessante, que eu coloco casos, para a pessoa, até ela ver se ela realmente é labilidade ou não, né? Que é um artigo que saiu na Consciência. Muito bem. Aqui na ciclologia, na penúltima linha, o ciclo de extrapolacionismo parapsíquico ocasionado através da comunicação extrafísica. Penúltima linha. Tá. Achei. É interessante, nesse contexto, que eu quis relatar é que essa comunicação extrafísica, ou seja, o fenômeno da psicofonia, ela traz uma mensagem. Quando ela é saudável, positiva, homeostática, né, com amparo, ela ocasiona para a própria pessoa que está provocando, né, ou sendo comunicante, ela tem essa extrapolação, correto? Então, muitas ideias são neo-ideias, muitas vezes pode estar ali uma neo-verpom, e isso aumenta, cognitivamente ocorre uma ampliação para o parapsíquico que está produzindo. Isso pode ocorrer, não é em todos os casos, né? Mas é nesse sentido. Ou também a extrapolação no sentido de, às vezes, aquele parapsíquico está treinando, ele está com um grupo de outros parapsíquicos, né? E ali eles estão treinando alguma habilidade específica, que não precisa ser necessariamente a psicofonia, e ele tem uma extrapolação de algum outro fenômeno. Então, isso é bem interessante. Então, no caso, a gente pode dar um exemplo. Às vezes, ele está treinando lá a psicofonia, e, de repente, devido a essa conexão com a consciência, né, ela acaba fazendo a psicografia. Então, por isso que é interconectado os fenômenos, né? E é uma extrapolação, né? Porque a pessoa ela não tinha feito psicografia e, de repente, de um fenômeno, psicofonia, ela anda para um outro, e assim vai, né? É nesse sentido. Lilian, aqui no ar, eu gostaria de tirar uma dúvida. É possível uma consciência amparadora utilizar-se da psicofonia para se comunicar com o próprio sensitivo? Isso aconteceu comigo.
Mas assim, quais são os riscos da pessoa de não ser amparador, digamos, ela se deparar com guia cego? E risco sempre tem. Eu vejo que trabalhar com parapsiquismo, isso é muito comum, né? O que eu vejo para você identificar esse padrão de energia ou essa companhia extrafísica, a questão é a autopesquisa mesmo, registrar, se ocorreu o fenômeno, registra minuciosamente o que ocorreu, seus pensamentos, sentimentos, questões energéticas de interferência, né? Debater com as pessoas, então isso aumenta sua criticidade, né? E é interessante que quando é amparador, a pessoa ela sai do fenômeno muito melhor, ela sai revitalizada, ela sai expandida. Normalmente a produção dela para assistência tem um resultado imediato. E isso é bem interessante de a gente perceber. Então, você fez uma assistência pontual, aquela pessoa, ela fala, verbaliza para você, não é isso mesmo. Você mudou ali a minha rota da vida, foi mais positivo. Então, isso, para a gente começar a prestar atenção, existe um resultado, uma produção. E quando é negativo, a tendência é o sensitivo ter alguns desconfortos. Ressaca energética. Então, a pessoa ela não se sai bem. Às vezes, está num grupo e ela sente desconfiada, sabe esses aspectos emocionais? Uma ansiedade que não sabe de onde que é. Começa a pensar mal de pessoas, começa a falar de uma forma mais negativista, né? Sempre tendo um atrito no meio. Então, tudo isso tem que ser observado, né? Então, por isso que vale a pena fazer esses registros, né? Minuciosos. O que já aconteceu comigo? Eu fazia, dentro dessa dinâmica do Moacir das quartas-feiras, era realizado com um grupo de 20 pessoas, a questão, todos nós éramos cobaias de psicofonia, não tinha, né, não eram escolhidos assim, né, nenhum, era um sorteio. E ninguém sabia o dia que ia fazer a psicofonia, esse que era o grande lance, né? Então, o que acontecia? O sorteio era realizado no dia da dinâmica, a pessoa só ia saber no dia. Porém, grande parte dos pesquisadores sabiam já quando iam ser sorteados para fazer essa psicofonia. Por quê? Tinha um critério nessa dinâmica, todos eram tenepsistas veteranos, professores de parapercepciologia, participavam já de campos como equipe, né? Eles não eram EPCONs, eles eram, sim, supervisionados pelo EPCON Moacir, né? Na época. Hoje já tem muitos que são EPCONs, né, daquele grupo. Hoje, eu olhando, eu falei, nossa, quase metade, né? Se tornaram EPCONs. Então, enfim, o que eu quero te dizer? Que dentro desse mecanismo, foi interessante que, durante a TENEPS, eram realizados treinamentos de psicofonia com grande parte desses pesquisadores, e que depois a gente foi trocando experiências entre nós e a gente viu essa linha, essa parapreceptoria. No meu caso, aconteceu isso. Então, foi na terça-feira, antes da dinâmica, durante a TENEPS, foi bem nítido todo o trabalho da TENEPS. Normalmente, no final, senti uma descoincidência, tive uma projeção, gente, isso foi extrapolação, tá? Não é minha condição, né? Tive uma projeção onde eu vi meu corpo nítido e eu vi assim o padrão de energia, assim eu via a questão da Dimenera, eu estava como se fosse com o CX, era muito engraçado, a sensação é que eu tinha morrido mesmo, né? Olhar o corpo, sair, fiquei muito emocionalmente estável, isso eu adorei, né? Assim, no momento eu consegui me manter, né? Porque se vê, né, toda essa condição. E o mais importante, que me veio um insight, presta atenção no seu corpo. E eu foquei, só que é muito difícil quando você está no extrafísico focar para o rosto, pelo menos para mim. Eu via meu corpo, sabia que era eu, mas era muito difícil focar, porque a tendência é voltar, né? Então, a sensação que eu tinha é que eu estava longe do meu corpo, mas eu estava na mesma atmosfera, o mesmo ambiente, só que parecia maior o ambiente e coisas nesse sentido. E dali, o meu corpo biológico começou a falar, abriu a boca, falou, tom de voz diferente, e me passou um recado nesse sentido. Para mim, aquilo foi uma marca, assim, dentro do meu crescimento parapsíquico, para mim foi um marco. Que eu tinha muita dúvida, muita insegurança, achava que eu não era capaz, tinha aquelas coisas, né, milindres infantis, né? Na época eu era bem jovem. E, para mim, foi um marco, porque eu vi eu fazendo aquilo. E aquilo, para mim, foi um tapa. Eu falei, isso foi um extrapolacionismo e eu tenho que levar mais a sério isso.
E o padrão de energia daquele momento, com aquele amparador específico, que até eu vi a sua transfiguração, para mim marcou. Eu cheguei na dinâmica autossuficiente naquele dia. E fui eu. Naquele dia fui eu. E eu estava tão segura, eu falei, não, vai vir eu mesmo, estou sentindo o padrão de energia. Estava com essa segurança. E realmente aconteceu. Então eu fiquei mais desconhecida e eu tive uma segurança íntima de trabalhar o fenômeno em si, que nunca tinha acontecido comigo. Aquela foi a primeira vez. Então foi interessante, é como se eu tivesse uma parapreceptoria antes de fazer aquilo para um grupo maior. E teve muita assistência, o pessoal relatou, os próprios meus colegas, né, falaram, que interessante, né, porque estava tudo no início, gente, era tudo, todos éramos cobaias, né? E esse fenômeno não aconteceu só comigo, teve outros, né, que aconteceram do mesmo jeito, do mesmo modo. Então a gente começa a ver essas sutilezas, né, que são trabalhadas com o parapsíquico, porém eu vejo assim que é essencial a maturidade de se trabalhar isso, o momento, assim, quando eu falo maturidade, você já tem que ter um arcabouço de autopesquisa grande para trabalhar a autopesquisa. Então, questões emocionais mais equilibradas, senão como é que fica, né? Então, isso é bem importante. E você poderia descrever assim a percepção de uma psicofonia? Porque assim o conceito está bem claro, assim, mas eu queria entender na prática como é que tu percebes ela. Olha, o que eu posso falar da psicofonia é que a pessoa ela entra num estado de uma introspecção, no meu caso, tá? Uma introspecção íntima muito grande. É como se você mergulhasse em si mesmo. Isso eu coloco como isso advém da própria descoincidência dos veículos. Então é como se você entrasse em você mesmo e a sensação do seu corpo vai sumindo. Você já não se percebe mais respirar, você não percebe mais o próprio peso do seu corpo, né? Você começa a sentir em alguns locais a energia mais vibrante. No caso da psicofonia, no meu caso, eu sentia chakra nucal, como se eu tivesse impulsos de energia sendo jogados ali. E eu sabia que esses impulsos eram externo para interno. Então, era alguém trabalhando para que eu aumentasse a minha descoincidência. Essa é uma hipótese, tá, da minha pesquisa. Outra, você sente o teu laringochakra expandido. Você sente o processo do teu tórax diferenciado, mas não é o tórax físico, é como se fosse o seu psicossoma nessa região, sendo trabalhado, sendo mais otimizado. Aí você começa com algumas outras irradiações de energia do seu energossoma, e quando você vê, você já está se comunicando. Então, você percebe, é interessante que, no meu caso, assim, eu não percebo a boca mexer, nada disso físico, mas você sabe que as ideias vão surgindo à sua mente, e quando o colega que está na tua frente fala que você está falando aquelas ideias, né? É você está comunicando. Isso é muito estranho, você tem que vivenciar isso, né? Mas é uma... E o raciocínio, assim, você percebe que não é seu, né? Não é seu, é a ideia que vem ali com nada a ver. Entendeu? Às vezes você sabe nitidamente que é um homem, no meu caso, né? Que é um homem que está se comunicando, pelo porte. Então, é como se você sente a vestimenta daquela consciência. Você sente que, no meu caso, eu já tive isso, muito maior do que eu. Eu falei, nossa, minhas pernas estão lá, a sensação das pernas que estavam... Eu tenho 1,60 m, né? A sensação que eu tinha era 1,80 m, 2 metros, né? Então, essa sensação é muito interessante. Então, você fica semilúcido, mas você consegue perceber um quadro do que está acontecendo com você, né? Então, eu não sei se fica claro. Eu sei que é difícil entender, mas se você, assim... participar de dinâmicas, né? Conversa com esses epicons, sabe? Com esses professores que participaram da dinâmica. A Dulce participou, a Dulce também realizou a psicofonia. Anos, Foi minha Agora, colega. só lembrando, professora Lilian, para quem estiver interessado, a dinâmica de quarta-feira do professor Alcir. Agora é o qual ele, alguns anos para cá, o professor Alcir assumiu essa dinâmica. Mas a dinâmica em si continua muito parecida. Ele fez algumas alterações, né? Ela ficou aberta, que antes ela era mais fechada no sentido de que não entrava visitante, por exemplo, né? Ela era mais assim focada naquele grupo. Mas justamente a dinâmica é um exercício de semipossessão benigna e eventual, a pessoa é sorteada, quem já é do grupo, a pessoa é sorteada. E ela faz ali um exercício de semipossessão benigna e pode ocorrer ou não o fenômeno da psicofonia, né? Aí vai depender
da necessidade, vamos dizer assim, das condições do experimentante, do cobaia, e da necessidade assistencial. Tá E interessante participar dessas dinâmicas, que pode ser que o pesquisador ele fale assim, poxa, mas eu não vou conseguir estar no centro fazendo a psicofonia. Mas o campo que se instala ali, como a pessoa é uma consim-cobaia, a pessoa sente repercussões se ela quiser. Lá no início, como receptor, né, assim, no sentido de estar olhando a dinâmica e receber assistência daquele parapsíquico ali do momento. Então, você consegue acompanhar a desenvoltura daquela pessoa, né? Então, isso é bem interessante. Tem um caso da dinâmica que eu achava que era bem legal, que tinha alguns pesquisadores que eles falavam assim, eu não consigo fazer psicofonia. Eles tentavam fazer estado vibracional, ficavam lá na poltrona e realmente não tinham o desenvolvimento em si da psicofonia, né? Só que os colegas que estavam ao redor dele sentiam que a consciência estava tentando de tudo que é jeito, né? Tipo, está tentando relaxar, jogar energia, né? E ela trancada, mas assim, com receio, né? E ela mesma viu que estudando a própria temperamento e psicologia, ela precisava disso para ficar mais aberta, né? Agora, uma coisa para esse amparador chegar. E ela foi trabalhando de um tal ponto que na outra rodada, quando ela foi, ela se soltou mesmo, né? E aí desencadeou o fenômeno. E essa pesquisadora, eu lembro que cada um que conseguia fazer psicofonia, ela era a primeira a pegar um papel, uma caneta, a prancheta dela e perguntar para a pessoa: o que aconteceu? O que você fez antes, depois, antes? O que se sentiu? Porque essas informações, até mesmo conceituais, eles formam um arcabouço cognitivo nosso. Então, isso diminui a nossa ansiedade quando nós formos vivenciar o fenômeno. Porque a gente já tem um registro de conceito. Isso fica muito mais fácil, né? Então, é nesse sentido. Obrigado. Agora, o que eu acho muito interessante em termos de observação, né, das ocorrências, era a variedade, a gradação do fenômeno ocorrendo em cada cobaia ali, participante. Então, tinha desde aquele que ficava completamente descoincidido e que a gente percebia que realmente a pessoa estava fora do corpo, o timbre de voz mudava completamente e tinha toda uma desenvoltura na oratória, né? E aquele outro que não, que você percebia que havia o fenômeno, mas o nível de coincidência era maior e o nível de interferência da pessoa também era maior. Então, era bem interessante você ver essa diversidade. E o que é mais sério é a efetividade, de todo modo, da assistência, né? Porque ali era todo mundo para ser assistido, né? O cobaia, quem chegava ali para sentar. E a gente tem muitos relatos de pessoas que participaram dos experimentos e que foram muito ajudadas pelos cobaias. Era muito interessante. A dinâmica ainda existe. É uma preceptoria, né? Que todos exatamente, nós temos fica aí o capacidade, convite, né? para quem se interessar por esse fenômeno especificamente e a semipossessão em geral, né? Agora é interessante, para quem quer pesquisar um pouco mais os fenômenos, principalmente da psicofonia, o tenepsista, por mais que ele não tenha o fenômeno da psicofonia em si, ele tem normalmente a questão da descoincidência e do transe em si, ou do semi-transe, da semipossessão benigna. E eles relatam isso. Se você for perguntar para qualquer tenepsista, te garanto que algum desses sinais ele já tenha percebido em sua manifestação. Às vezes ele começa com um ato lúcido de exteriorizar as energias e formar um campo assistencial. E, com isso, ele já se conecta mais com o amparo de função do próprio tenepsista, e a junção entre as duas energias vai aumentando gradativamente, vai formando esse bolsão, correto? E, com isso, ele sente, muitos relatam que a mão, do nada, automático, levanta, e ele sente os pulsos de energia saindo de tal forma que ele não tem controle. Então, essa é a semi-possessão benigna, né? Então, ele começa, e a pessoa lúcida, só para você ter uma ideia, né? E ela faz todo esse encadeamento, né? Cadenciamento de energia, de exteriorização, sem uma vontade própria, digamos assim. Ela se predispõe, mas está lúcida, ela sabe. Minha mão levantou. Muitos relatam que a mão fica como se ela vestisse uma luva
aumenta, outros percebem equipamentos serem instalados, né? Então, só para a gente saber que esses fenômenos, só para a gente desdramatizar, né? E no sentido de colocar mais nesse cotidiano, principalmente daquelas pessoas que já estão com algum nível de atuação assistencial, né? Que é o próprio tenepsista, né? Então, ele acaba ganhando muito, o tenepsista, eu vejo, né? Que ele acaba se colocando para extrapolação parapsíquica, e que daí pode vir a ter a questão da psicofonia e outros fenômenos aí, né? Exatamente. Você quer perguntar, Cristina? A sociologia, na segunda linha, a interação consciencial podendo ser estudada através dos parafenômenos. Deixa eu só achar. Qual foi, Cristina? Segunda, Você pode... Interaciologia, página 18, segunda linha. A interação consciencial podendo ser estudada através dos parafenômenos. A interação consciencial é essa interação entre consim, consciexes, né? Então, você estudar no sentido de como que ocorre a minha performance, o meu modus operandi, junto com o amparador de função, ou junto com o assistido. Então, se você é tenepsista, você vê essa interação, essa conexão sua com o amparo. É aquilo que o próprio Valdo comenta, né? Está na hora de a gente saber mais sobre o nosso amparador, né? Então, o que? O seu paravisual é mais homem, mulher, o padrão de energia, para a gente sempre... Para a gente já, em qualquer outro local que não seja a própria TENEPS, na manifestação desse amparador, a gente consiga decodificar e estar mais prontos para assistência, né? Então, é nesse sentido. Então, é começar a ver como que é a nossa performance diante desses componentes, essa paralencologia, né? No caso, para estudarmos um pouco melhor. E essa paralencologia tem dos mais saudáveis aos mais patológicos, mas nem por isso nós temos que saber essa interação, como é que ocorre isso conosco, né, o nosso funcionamento, para a gente ficar mais lúcido, né, no dia a dia. Agora, professora Lilian, na fatologia, 8ª linha de baixo para cima, o estudo essencial do soma é exemplo da respiração, do sistema nervoso autônomo, SNA, para a compreensão da psicofonia. Você poderia citar algum dado encontrado nesse estudo relevante à psicofonia? Eu não tenho assim um dado preciso, são mais minhas vivências e também dos meus colegas que passaram, né, nessa dinâmica parapsíquica que a gente comentou da psicofonia. Porém, eu acho assim, importante todos nós, independente da nossa área de atuação profissional, né, da nossa formação, estudarmos melhor o soma, o nosso funcionamento, né, a fisiologia, a anatomia. Por quê? Porque, em se tratando de energia, ele também faz parte do nosso corpo biológico, correto? Ele é a nossa segunda pele, ele é indissociável. E vai ter reações desencadeadas quando eu trabalho com energia no meu soma e quando eu trabalho com o soma nas minhas energias. Então, por isso que é necessário compreender esse mecanismo. E outra questão é também diminuir a ansiedade em relação aos próprios parafenômenos. O que eu quero falar com isso? Quando nós vamos desencadear a psicofonia, quando a gente estuda antecipadamente o nosso corpo físico, como é que funciona os pulmões, a expansão, né, capacidade pulmonar e tal, a gente vai descobrir lá que existem reações que são meramente fisiológicas e não advindas de energia. E quando nós nos depararmos com esses sinais, nós vamos saber, lá no parafenômeno, você fala assim, trabalharam o meu pulmão, mas isso é normal dentro da capacidade pulmonar. Se eu começo a verificar algum outro sinal que foge dentro daquela minha pesquisa simplesmente somática, a gente já, regala o olho. Isso daqui não é meramente somático, né? Isso já tem algum outro contexto que eu não sei explicar. Então, por isso que é importante a gente entender esses mecanismos de funcionamento. Uma coisa que eu observei dentro da prática, das poucas vezes, né, dentro da psicofonia, foi esse trabalho intenso da questão do gradil costal, dos pulmões, a sensação que dava, que exprimia, expandia, e que não estava de acordo com a minha vontade. Então, parecia que a própria respiração, o ritmo, a frequência, ela fica oscilante. Então, devido à própria descoincidência e à própria parafisiologia da consciência, né, que está ali presente, então ocorre essa modificação.
E para diminuir, o que foi mais assertivo da minha conduta? Como eu sabia o funcionamento da minha própria respiração, do pulmão, eu relaxei. Eu vi que eu não ia morrer se tivesse um pouquinho mais acelerada a minha respiração. Às vezes tem pequenas taquicardias, início, né, como se fosse uma aceleração cardíaca, mas que não chega a nível nenhum patológico, é simplesmente uma sensação. Isso é normal, não quer dizer, naquele caso, que você estava emocionalmente exacerbado. É porque mexe com o pulmão, vai mexer com o coração e com o ritmo desse fluxo, né, sanguíneo, de ar e etc. E por isso eu desdramatizei na hora. Então eu percebi, tive uma reação desconfortável, porque não é habitual, porém, pelo meu conhecimento que eu tinha, eu deixei aquilo para trás. Eu não priorizei aquilo, aquela sensação desconfortável. Eu simplesmente vi, não, isso faz parte e vamos para a próxima etapa. Me coloco à disposição e foi. Então ficou muito mais fluido, muito menos ansioso, né? Com ansiedade. Então é nesse aspecto que eu quero pontuar para os pesquisadores, né? Então quanto mais conteúdos conceituais nós tivermos, melhor vai ser. Porque daí você fica mais tranquilo com o que pode vir a acontecer ou nesse sentido. Não sei se ficou claro isso, né? Acho que clareou bem. Porque tem pessoas que qualquer aceleração no coração, né, que eles falam, parece que já para tudo. Ou qualquer desconforto no soma, trava. E a gente tem que saber que assim, o parapsiquismo ele vai trazer desconfortos. E que esses desconfortos não necessariamente são nosográficos, são patológicos. Então, tem casos em que é inevitável, porque vai trabalhar com o nosso corpo, com a nossa fisiologia, para que a parafisiologia atue mais ostensivamente. Então, isso tem que estar... o pesquisador, o parapsíquico, ele tem que estar ciente disso, né? Oi, Lília. Você pode dizer se você teria algum exemplo sobre o paradoxo, aqui na página 18, o paradoxo da sutilidade da psicofonia tarística possibilitar intensa reciclagem intraconsciencial para o assistido. Você poderia dar alguns exemplos sobre isso? Eu acho que tem inúmeros, né? Eu vejo assim que dentro do próprio ECP2, eu tive a oportunidade de atuar em alguns como equipe, como aluna também, e no ECP3 também. Eu vejo assim que aí eu estava observando o EPICOM, né? Assim, quando eu conseguia, porque às vezes está na equipe você não consegue, às vezes eu estava numa função que eu ficava mais distante, né? Mas quando eu consegui ficar próximo a alguns EPICOMs, no imersão progesteterápica também, ficar na anotação principalmente, que daí você fica, você anota, mas também tem a oportunidade de ficar próximo a esse parapsíquico e você acaba sentindo, percebendo alguns sintomas e reações que estão ocorrendo com ele, né? Então, isso, para mim, foi de grande valia, nesse sentido de pesquisa. Eu vejo que esse paradoxo, então, ele é bem comum. Por quê? A psicofonia ela é sutil, no sentido dela é muito espontânea, abrupta, rápida. Ela é como se fosse uma pancada. Então, a pessoa, às vezes, eu vejo assim, alguns EPICOMs nem esperam naquele momento, eles não têm assim, uma organização, agora eu vou fazer psicofonia, agora eu vou fazer. A sensação que dá é que é muito abrupto. Então, tem momento... que não depende deles para fazer. Tanto é que tem casos desses cursos, né, que eu mencionei, que o EPICOM não faz psicofonia, porque não era prioritário para assistência. E tem outros que, às vezes, era um momento de energização e ele fez a psicofonia. Então, se perde esses pré-estabelecimentos, esses padrões, né, que são colocados, né? Então, nesse sentido, como esse fenômeno ele é muito abrupto, nesse sentido, porém, a informação que ele traz, quando é lúcido, maduro, no caso dos EPICOMs, né, eu vejo que várias pessoas relataram nesses cursos uma mudança de vida, por uma fala. Às vezes é uma palavra. Eu vi casos assim, de EPICOMs que falaram exatamente aonde pegava a pessoa, que ele nunca viu. Assim, a pessoa ele não tinha contato, a pessoa era de fora, primeira vez, entendeu? E através da psicofonia ficou muito claro para aquele aluno a condição dele. E ele mudou o percurso da vida dele. Então, isso que eu vejo assim, de um fenômeno sutil, porém ele provocar uma mudança íntima, uma reciclagem grande para algumas pessoas ou em alguns momentos que se fazem necessários, né? Então, isso eu acho bem válido nesse sentido. Agora, professora Lilian,
patologia, página 16, 9ª linha. Você poderia expandir sobre o temperamento pessoal influenciando na qualidade da manifestação dos fenômenos parapsíquicos? É inevitável. Então, o nosso temperamento influencia diretamente na nossa condição energética e parapsíquica. O que é o nosso temperamento? O temperamento é o nosso tempero, né? Cada um tem um tempero, digamos assim, né? Tem aqueles mais picantes e aqueles mais suaves. Tem os sem gostos, tem com gosto, né? Então, tem de todas as preferências. Então, fazendo brincadeiras à parte, né? Mas isso é fundamental. Por quê? A pessoa com temperamento mais emocional, ela tende a ficar mais vislumbrada, ser mais assim influenciável pelos fenômenos parapsíquicos, tanto dos que ela produz, quanto o do que ela está ali como espectadora. E isso acaba influenciando no seu próprio desenvolvimento parapsíquico. Ou seja, a pessoa muito emocional, ela acaba se trancando parapsiquicamente. Então, ela sente mais, ela acaba interpretando as informações advindas da multidimensionalidade de uma forma muito incauta, imatura, precipitada, e isso causa alguns prejuízos emocionais para ela, devido à própria imaturidade dela, da própria irracionalidade do momento, né? Então, isso faz parte do próprio temperamento. Aquelas pessoas que não têm paciência, né? Então, que são muito impulsivas. Então, no próprio desenvolvimento parapsíquico, isso também causa algumas consequências, né? Porque a gente sabe que o desenvolvimento parapsíquico, primeiro, para ter descoincidência e para você saber das etapas da própria desenvoltura da descoincidência, tem que ter muita paciência com você mesmo. Estou pegando aqui um fenômeno da própria pessoa. Então, para ela fazer essas etapas de pesquisa e verificação de como funciona ela mesma com a descoincidência, há necessidade de persistência, né, paciência. Se a pessoa for impulsiva demais, não tiver essa paciência, ela acaba passando pelo fenômeno e nem notando. É isso que eu quero dizer, né? Então, e que acontece muito, acontece conosco, né, nesse sentido. Outra questão, a pessoa que ela é tendente a falar muito, né? Ela não traz aquela autorreflexão, a introspecção que é saudável para todos nós. Então, ela é muito impulsiva, fala muito, acaba dando na cabeça, né? Então, acabou de ter um fenômeno, às vezes não consegue elaborar ainda o fenômeno, já fala precipitadamente, né? Então, já acaba se desgastando por algo que foi uma simples, assim, faltou autodiscernimento, né? Então, essas questões, assim, influenciam. A questão do bom humor, que eu acho essencial. Então, a pessoa que é mal-humorada, a tendência dela, imagina, se a gente encontrar com uma pessoa mal-humorada, a tendência nossa é não ficar muito tempo com essa pessoa, né? Aqueles que têm mais raciocínio, maior lógica, ela mesma se faz isso, né? Ela cria uma certa distância, uma certa defesa. Imagine as consciências, né? No sentido, vão ficar com elas, aquelas com o mesmo padrão. Aquelas mais amparadoras, a tendência é tentar trabalhar o que dá, mas também chega um ponto que não vai, né? Por causa do padrão da energia, né? Que normalmente está mais pessimista. Então, ela acaba se trancando mais, a própria pessoa acaba se trancando mais com as suas vivências e percepções energéticas. Então, todas essas questões da própria psicologia, do temperamento, né? Do próprio perfil da pessoa, eles estão intimamente relacionados com o nosso desenvolvimento parapsíquico e energético. Então, por isso que eu acho importante a questão do conscienciograma, conscienciobaia, consciencioterapia, porque essa identificação de como nós somos de fato, a nossa imagem real de nós mesmos, a gente vai conseguir trabalhar melhor o parapsiquismo, e também se a gente ver alguma lacuna, que com certeza nós temos, né, a gente consegue trabalhar com isso. Então, se a pessoa identificou lá, não, eu não tenho bom humor, sou mal-humorada, se ela identificou, isso já é um passo. É ótimo. O pior é quando a pessoa não identifica e nem está ciente dessa condição. E para isso existem técnicas que podem ser superadas isso, né? Então esse que é o mais importante, né? Mas eu vejo assim que cabe enfatizar essa autopesquisa profunda. Eu vejo que é essencial para qualquer pessoa que quer levar a sério o parapsiquismo. Eu vejo que não tem outra saída. Não adianta só ficar fazendo cursos de campo. Eu vi isso sim, senti isso na pele. Eu vejo assim que, e também eu acho que foi um acerto que eu sempre levei
conscienciometria, consciencioterapia e o parapsiquismo. E isso me fortaleceu muito, porque não adianta. Quanto mais a gente vê uma realidade que é alheia, que é o parapsiquismo traz isso para a gente, essa informação, né, extrafísica, é como se uma lupa fosse acionada em nós. Maior vai ser a forma de nos enxergarmos. É como se fosse um espelho, né? Ao mesmo tempo que aumenta a tua profundidade de paravisão, também aumenta uma visão interna de si mesmo. E para isso a gente tem que ter mais ferramentas para encarar a nossa realidade, que às vezes não é tão limpinha assim, né? Falando no meu caso, estou trabalhando ainda, e cada vez mais você acha talentos, mas também você acha trafares. E que você tem que estar lúcido para isso e trabalhando, né? Porque eu vejo que no momento que o parapsíquico está atuando assistencialmente, ele tem que estar mais franco com a sua própria realidade, né? Para assim, e isso impulsiona ainda mais ele estar mais próximo dos amparadores, né? Que a minha meta é pelo menos ficar em maior harmonia possível, né? Então eu estou tentando fazer força e todos nós estamos, né? Então eu vejo que aí é o principal, é a autopesquisa associada com o parapsiquismo, né? Não deixar de lado isso, levar sempre, né? Junto, né? Não existe mágica, né? Não existe mágica, né? Requer e tem que ter muita persistência, né? Tem que ter persistência. Não adianta tentar parar, barrar, né? E sabe, Dulce, eu vejo assim que acompanhando os acoplamentários, né? Eu vejo que muitas pessoas não conseguem desenvolver o parapsiquismo delas porque elas se fecham para essa autopesquisa. Talvez, aqui colocando como hipótese, um dos maiores travões do parapsiquismo não é a sensibilidade energética, a falta, né, a ausência, mas é a falta de habilidade de se ver realmente. Assim, quando ela se olha lá, que nem no acoplamentário, fica lá no meio, né, todo mundo olhando, né, vem informações para a pessoa, mas nem sempre ela quer trabalhar com essas informações mais íntimas, de mudanças, porque ela vai ter que mudar valores, vai ter que mudar, às vezes, aspectos da vida intrafísica dela, da própria cosmoética dela, que vai dar uma mexida, né? E às vezes ela, não, então é melhor ficar por aqui. E a pessoa reclama, mas eu não sinto nada, não vejo nada, né? Mas eu vejo assim que é muito importante essa autopesquisa, porque o parafenômeno ele não surge do acaso. A pessoa ela tem que estar predisposta para isso, né? Ela tem que ter no mínimo uma abertura para isso, né? E isso que é o mais importante. Muito bem. Agora, aqui em Fatologia, também, na página 16, final da 7ª linha, de baixo para cima, a identificação do perfil parapsíquico pessoal, proporcionando autossegurança bioenergética. Então, ele pergunta, como identificar o perfil parapsíquico? Eu comecei a estudar o perfil parapsíquico quando eu comecei a dar aula na Escola do Parapsiquismo, que é um curso que o CAEC proporciona. E eu comecei a ver os alunos que chegavam, os pesquisadores, né, que muitas dessas pessoas não sabiam qual era a sua real habilidade parapsíquica e bioenergética. E era interessante que, em alguns casos, isso ficava muito evidente quando nós trabalhávamos energia, né? E a própria pessoa ela sabia, porém ela não assumia esse perfil. Então eu vejo que, primeiro, para identificar o perfil é necessário você saber fazer, né, uma pesquisa mais minuciosa das suas questões de temperamento e também dos seus aspectos de parapsiquismo, ou seja, quais os fenômenos que ocorrem mais com você. Aí, no meu caso, eu fiz essa listagem, né, eu fiz uma planilha e me deparei que a clarividência ela permeava todos os fenômenos que eu tenho ou tive né, até agora, durante vários cursos, né? Então, todos os cursos que eu ia, eu prestava atenção. E isso me chamava atenção. Então, eu comecei a ver, depois de 8 anos, que eu me coloco como o meu perfil parapsíquico é de clarividente. Esse é o meu trafor. Assim, trafor é uma qualidade, uma habilidade. Tem muito para burilar, tem muito para desenvolver, mas é o início. Já é alguma porta aberta. Quando eu falava com os alunos para eles fazerem isso, muitos achavam que teria que ter o fenômeno para ter o perfil. Que nem, não, tem que ser um clarividente 24 horas, tem que saber identificar tudo, né, a paralencologia inteira. Não, não é isso. Né? Então, a gente tem que começar a ver qual é a primeira porta que nos abre para enxergar ou vivenciar a multidimensionalidade. Pode ser a projeção lúcida, pode ser a clarividência, pode ser a clareaudiência, pode ser o parapsiquismo impressivo, que são as ideias. Né? A pessoa ela não vê, mas ela tem a clareza ou a impressão
de ter uma consciência de determinada etnia, padrão de energia e tudo mais. Ela descreve tudo, mas ela não vê, né? Ela pega o conteúdo da informação. E assim por diante, né? Então, a pessoa que ela faz uma leitura das energias, que é a psicometria. Então, ela pega um livro, ela sabe de onde vem o livro, o conteúdo do livro, sem ler. E assim por diante. Mas isso vai depender de muito registro e a pessoa também não ficar muito... no sentido, não buscar algo que seja muito extraordinário dos fenômenos. Tudo é muito sutil. Então, veja aquilo que você já tem predisposição. Então, está indo lá na dinâmicas parapsíquicas, né? Veja o que mais, o que você consegue realizar, né? Dentro das energias. Então, você pode ser ectoplasta, né? E assim por diante. Então, é nesse sentido, é ficar mais atento quanto a essas habilidades. Agora, professora Lilian, na antagonismologia, na página 18, segunda linha, você poderia comentar sobre o antagonismo nature, inato, e nurture, adquirido, referente às habilidades parapsíquicas? É a questão da genética e paragenética, vamos dizer assim, né? Então, o inato é aquela pessoa que ela já vem desde tenra idade com um fenômeno parapsíquico desenvolvido, né? Ela possui essa habilidade já com ela. E aquele adquirido é aquele com esforço, com técnica. A pessoa, às vezes, ela não tem a clarividência, mas ela quer desenvolver. Isso é possível. Então, tem técnica para isso, então ela vai trabalhar mais o fronto chakra, né? Então, repetidas vezes, ela fazendo exercício, fazendo cursos específicos, né? Tendo aí preceptorias, que tem da CIP, né? Nessa linha da clarividência, chega um ponto em que se abre. Ela acaba tendo e desenvolvendo a clarividência. Então, é nesse sentido. Então, inato é que já vem, é da paragenética da pessoa. Ela fez tanto aquilo de parapsiquismo, seja lá com qual dos fenômenos, que aquilo para ela é como se já estivesse incorporado, né, dentro da sua manifestação. E eu vejo assim que nós temos muito que desenvolver dos fenômenos, né? Então, eu acho que a pessoa com sim mais pronta é o serenão, né? Que claro, já desenvolveu, né? Mas nesse sentido, né? Agora, nas suas autopesquisas, você teve alguma experiência sobre algum lampejo, algum indício retrocognitivo de experiências com a clarividência, que você comentou que seria mais no seu perfil, né? É interessante, Dulce, porque eu vejo assim que eu tive e tenho ainda vários. É interessante, porque quando eu assumi a coordenação do acoplamentário, né, antes de eu receber literalmente a chave do laboratório, né, eu tive pequenos lampejos de retrocognição onde eu trabalhava a clarividência, num círculo mais de pesquisa, nesse sentido, né. E quando eu tive aquilo, me deu muita segurança, assim, no sentido de, parece que eu retomei ou peguei algumas questões de conteúdo mesmo, de trabalho, entendeu? Assim, de recuperação de cons, né? Naquele aspecto do parapsiquismo. E aquilo me deu confiança. Então, foi uma informação pontual, assertiva, naquele momento, que era necessário para assumir um trabalho, que naquele momento era, para mim, assim, eu não tinha experiência, né? Ia pegar uma coordenação, nunca tive outra coordenação nesse aspecto de parapsiquismo, né? Então, quando eu vi, eu falei, opa, então é aqui mesmo. E ali só deslanchou. Eu comecei a ter vários, fazendo laboratório, era como se eu estivesse em casa. E ali, basicamente, o acoplamentário é para pesquisa, né? O Valdo já fez isso para... Então, tinha tudo a ver comigo, né? Eu vi assim que aquilo eu me sentia em casa, né? E favorecia esse gatilho retrocognitivo, né? E ainda venho tendo, assim, agora vou te afirmar, quem fui, onde estava, não, nada disso. Mas eu tenho certeza que eu já participei de questões vinculadas com o parapsiquismo, até pela essa linha que eu venho desenvolvendo, né? Que eu comecei a estudar o parapsiquismo não por vontade própria, no sentido de escolher a parapercepciologia. Antes me perguntavam vários colegas, né? Perguntavam, você é da parapercepciologia? Eu negava. Eu negava. Só fui falar mais profundamente sobre isso por um tempo atrás, né? E, na verdade, onde eu escolhia de voluntariado para atuar dentro da Conscienciologia, muitas vezes não foi parapsiquismo diretamente, eram áreas administrativas, né? Era monitora de eventos e tal.
sempre me dava alguma coisa que tinha parapsiquismo, sem eu escolher. Eu sempre estava lá, caía o parapsiquismo. Então, é nesse sentido que a gente tem que ficar um pouco mais de olho, porque é dali que se revela o nosso público-alvo, a nossa especialidade. A Então, linha não foi uma escolha. Porque tem né? pessoas que eu vejo, e até acho, não tem nada de errado, né? Mas tem pessoas que querem seguir aquilo porque, assim, ela quer desenvolver, ela quer estar dentro, né? E no meu caso não foi bem esse, assim, de querer estar dentro, participando dessas equipes de campo, né? Ou nessas pesquisas. No início foi meio que por acaso. Só que eu via que a repetição estava sendo muito frequente, né? E aí eu comecei a valorizar mais isso, que eu não valorizava, eu achava assim que não era para mim mesmo, né? E eu comecei a valorizar e eu comecei a ver que eu tenho realmente, assim, não é facilidade, mas eu tenho rapport com isso, eu tenho afinidade, né? É uma com forma. isso. E aí vem muitas ideias, principalmente com o trabalho em grupo. Então, de escrever, de fazer artigos, sabe? De desenvolver o parapsiquismo, de ver qual que é a maior facilidade para as outras pessoas que querem desenvolver. Então, eu gosto muito disso. Então, como que desenvolve a clarividência, se a pessoa não tem, qual que é as etapas, né? Então, e eu acabei descobrindo também um grupo de colegas aqui, evolutivos, que também tem essa facilidade. Então, tudo conjuminou e acabou fortalecendo, né? E esses meus colegas também são da parapercepciologia, e a gente foi descobrindo juntos que a nossa especialidade era essa, né? Que a gente poderia fomentar um pouco mais essa linha dentro da conscienciologia. Então, foi assim. Bom, é interessante a gente ver pelo seu relato essa questão da dosagem da paraperceptibilidade, né? Da parapercepção que os amparadores promovem em função da nossa necessidade para fazer aquele trabalho voluntário, né? É muito interessante, muito Isso muito eu sempre rico. isso eu sempre tive em mente, sabe, Dulce? Clarividência eu tive desde tenridade, pequenas, nada muito sério, assim, né? Estou ainda desenvolvendo, mas eu vejo assim que sempre a informação é muito pontual. E sempre é para você utilizar aquilo para uma maneira assistencial. Então, isso tem muito claro, assim. Que... Agora, Lilian, por falar em assistencial, claro, não podia deixar de ser, eu queria que você comentasse, você fez uma listagem aqui sobre as instituições conscienciocêntricas e servindo de referencial, né, tarístico. Queria que você comentasse como é que você vê isso, a possibilidade de nós utilizarmos o nosso voluntariado nas respectivas ICs para o desenvolvimento da psicofonia. Eu coloquei aqui 10 ICs, né? Isso, gente, pode ser dado em qualquer IC, na verdade, né? Só que ia ficar muito grande, e, enfim, a gente acabou colocando as mais específicas, né? Eu vejo assim que no momento em que a pessoa se predispõe a trabalhar mais com as energias, começando com o estado vibracional, produzindo através do estado vibracional a descoincidência, em todos os locais onde ela percorre, isso vai ficando natural para ela. Então, aquele voluntariado dela acaba sendo um voluntariado mais assistencial e parapsíquico. Então, o parapsiquismo está em tudo, em todas as funções, em todas as áreas. Basta nós nos predispormos a isso. Então, lá no momento que aquele voluntário da Apexis, né, ele acaba ficando mais aberto às suas percepções, querer ajudar aquela pessoa que ele está fazendo a preceptoria, a orientação proexológica, normalmente ele vai criar um vínculo com o amparador daquela pessoa que está ali. E, às vezes, dessa conexão, desse sinergismo, ocorre uma psicofonia, pode ser consciente. A pessoa não perde totalmente a lucidez, mas ela sabe que algumas palavras foram muito pontuais para aquele caso. E isso eu vejo assim, que acontece muito aqui dentro. O verbetógrafo, apresentando aqui o verbete, quantos casos em que a pessoa nem imaginava falar um assunto que, às vezes, desconhece, foi ali pontual, certeiro para resposta, né? Do questionamento que teve, né? Ou entrou dentro de um assunto que foi também que auxiliou na assistência para as demais pessoas, e ela viu que aquele não era o pensamento dela, que ela teve claro que isso foi uma interferência positiva, né? Então, tudo isso eu vejo que temos que estudar um pouco melhor sobre isso. Eu já vi isso muito na Conscius, com os meus colegas, conscienciômetras, em casos de consciencobaia, onde ficava muito sério a questão. Sério é quando envolve assim, a dinamização de autopesquisa de uma outra pessoa, né? Então, ali você está propiciando essa autopesquisa, né? Então, isso você se conecta mais com os amparadores e acabava tendo algumas situações assim. E na Unicim,
no sentido das acariações, que também são muito sérias, né? E que agora eu estou tendo a oportunidade de vivenciar, e que eu vejo, que eu vi esse fenômeno mais específico. Então, no momento de conflito grupal, aquele mediador, às vezes ele relata descoincidência, vem a informação para ele, naquele momento ele pontua e realiza uma assistência muito assertiva. Então, isso eu achei bem interessante, e que vale a pena aí a gente começar a prestar mais atenção na nossa capacidade, nos nossos talentos parapsíquicos que todos nós temos aí. Quem sabe você seja, né, falando assim, uma consciência psicofônica e não saiba, né? Exatamente. Então, temos que desenvolver isso para assistência, né? Para prestar, sermos melhores, né, nessa questão. Muito bom. Pessoal, nosso tempo está esgotado. Eu agradeço muito a participação de todos vocês, tertulianos, teletertulianos, a professora Lilian, aqui muito bem acompanhada, tá certo? Nós esperamos, então, os próximos verbetes, tá certo, Lilian? E contando as suas experiências, vivências, em especial, relativas ao seu trabalho com parapsiquismo, tá certo? E vamos, então, aos nossos anúncios tarísticos de hoje. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje foram 14 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais e 14 perguntas respondidas online. Para amanhã, teremos o verbete Capacidade Ociosa Proexológica, com especialidade Proexologia, e a verbetógrafa Eliane Manfroy. Obrigado e boa tarde a todos.